No 1 Coríntios 14, fala Paulo instruindo sobre como falar em línguas. Mas um amigo meu espírita quis dar para mim a visão espírita e queria saber a minha opinião sobre isso. De uma certa forma, ele querendo me mostrar como a religião espírita ensina e tentando mostrar que é a forma correta de Deus relacionar-se com os homens. Então no sentido de falar em línguas. Então eu fiz aqui para ele uma comparação. Eu desenhei aqui um olho bem mal desenhado, dando a ideia de côncavo, né? A visão espírita e a visão dos crentes. A visão espírita, existem, segundo o espiritismo, que existem espíritos mais ou menos, espíritos maus e espíritos bons. E eles ficam rodeando para tentar instruir, para ajudar as pessoas a evoluírem ou a involuírem. Os maus vão tentar jogar a pessoa para baixo. Os bons tentar jogar a pessoa para cima. O mais ou menos está no meio aqui, né? Aqui o mal é aquele que é beberrão, bate na mulher, se droga. O bom é o que vive na igreja. O mais ou menos é aquele que pratica sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Mais ou menos. Tem até uma sigla aí, né? Mais ou menos, né? Que ia mais, não sei o que, essas coisas aí. Então, tem um médium aqui que está lá na sessão espírita, tem alguém que chegou perturbado e está querendo uma instrução. Aí, segundo a visão espírita, a pessoa chega lá e ele vai dizer, vai transmitir uma missão, uma informação audível em português para essa pessoa aqui. Meu pai morreu, eu quero falar com ele. Aí ele, sei lá, ou faz a voz do pai falar, ou fala alguma coisa, seu pai está dizendo isso. É o cara que sai feliz da vida, achando que é verdade, segundo a visão cristã evangélica. Segundo o espiritismo é verdade, segundo a visão evangélica não parece ser bem assim. Já isso ele está falando em falar em línguas. O cara está falando em línguas português para o cara que é brasileiro. Se o cara fosse polaco, aí ele falaria em polonês e assim sucessivamente. Já o falar em línguas na visão bíblica, que está em Coríntios 14, o homem que está falando línguas está falando uma linguagem espiritual, certo? Que algumas traduções dizem que é linguagem de anjos, que fala com Deus e Deus fala com ele. E fica só ele mesmo com ele falando com Deus e se edificando. Se ele vai pregar, ou seja, profetizar, ele para outras pessoas ouvirem que estão no auditório ou em algum lugar, esse cara aqui é o intérprete das línguas. Ele é um intérprete. O cara está falando em línguas que veio de Deus e ele vai interpretar, ok? Mas na visão espírita tem o cara falando sobre morte, conselhos. Aqui não fala muito em morte e a gente não tá. Aqui a ideia não é que o espírita não está falando com um espírito, um anjo aí que está no além, porque segundo a Bíblia não existe ligação dos homens com os seres espirituais que já morreram. Por isso que não tem chance de ser a mesma coisa, porque aqui ele fala com espíritos e aqui ele fala com anjos ou com o próprio Deus. Mas quando ele fala, se ele quiser transmitir uma profecia ou uma pregação, ele tem que usar um intérprete. Já o pastor da igreja, o professor da escola dominical, ou uma pessoa que é crente que sai pregando o evangelho, a profecia ou a pregação, o ensino, é a própria pessoa aqui, não tem intermediário nenhum, não tem nenhum espírito aqui, nenhum anjo aqui, nem Deus está falando. O cara já aprendeu na palavra de Deus e vai pregar para aquelas pessoas. Então ele prega o evangelho e a principal pregação é que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, aqui está a terra, que é o sangue derramado. E porque ele derramou o seu sangue na cruz, ele tem poder para perdoar os pecados de todos, inclusive do pastor e dos pregadores, e salvar a alma deles.
Essa visão aqui espírita é aquela visão de que você vai reencarnando, né? Você vai se reencarnando, reencarnando. Um espírito sai de um corpo e entra no outro, o espírito aí vai evoluindo, evoluindo. Por isso que você tem que procurar ser uma pessoa boa, para melhorar o seu espírito, ouvir espíritos bons. Aqui não, aqui é conversão imediata. Recebeu Jesus, tem perdão dos pecados. Salvo imediatamente, certo? Então ganha a salvação. Não tem esse negócio de evolução aqui. Salvação pela fé. Tá entendendo? Salvação pela fé. Se você tem alguém que você conhece que quer ensinar um pouco sobre isso, algum espírita para ele entender, passa esse vídeo para ele. Minha intenção não é like, não. É ensinar a palavra de Deus. Que eu não estou nem preocupado em divulgar nada no meu YouTube. Mas tem aí uma quantidade de pessoas boas, razoável. Meu interesse é que as pessoas aprendam a palavra de Deus. Tá certo? Deus abençoe. Salvação somente pela fé em Jesus. Um abraço.